O que foi o cangaço? O cangaço foi um movimento de banditismo ocorrido no final do século XIX e o início do século XX, na região nordeste do Brasil. Os bandos eram formados por habitantes da região semiárida nordestina, que, organizados, praticavam diversos delitos, como roubo a cidades, sequestros, assassinatos e estupros. O movimento foi combatido violentamente pelo governo brasileiro da época. O cangaço foi um movimento de banditismo que ocorreu no Nordeste brasileiro entre o final do século XIX e o início do século XX. Ele é visto de duas formas: como uma resistência social contra a opressão ou apenas como crime organizado sem motivação política. Os cangaceiros eram moradores do sertão que cometiam roubos, sequestros, assassinatos e outros delitos. Hoje, diversas cidades nordestinas possuem museus e memórias que preservam a história dessa época e da luta contra esses grupos. Origem e história do cangaço. Historiadores e especialistas apontam as origens do cangaço ao período final do Segundo Reinado, aproximadamente nas décadas de 1860 a 1890. Nessa época, a região semiárida do Nordeste brasileiro era governada pelos coronéis políticos da região, que também eram grandes ricos e fazendeiros. Em paralelo, as condições naturais de seca e falta de alimentos levavam uma grande parte da população à fome e miséria. Dentro desse cenário, surgem os grupos cangaceiros, que através de atos de crime e violência ganhavam a vida. Durante o final da Primeira República, diversos governos combateram a ação dos cangaceiros no Nordeste. Apesar disso, os mais importantes grupos foram capturados e mortos apenas no Estado Novo, de Getúlio Vargas. A atuação dos cangaceiros no sertão. O primeiro grupo, o cangaceiro, se organizou por volta de 1828, liderado por Lucas Evangelista, que agiu na região de Feira de Santana, Bahia, até ser capturado e morto em 1848. Outro dos primeiros grupos foi liderado por Jesuíno Brilhante, que a partir de 1870 praticou diversos crimes na região da cidade de Pato, entre os estados de Rio Grande do Norte e Paraíba. O mais famoso desse grupo foi liderado por Virgulino Ferreira, conhecido como Lampião. Considerado o rei do cangaço, atualmente entre as décadas de 1920 e 1930 em todos os estados do Nordeste. O último grupo do cangaceiro foi o liderado por Orisco, também conhecido como Diabo Louro, ex-membro do grupo de Lampião, morto em 1940. O último membro do grupo de Lampião, no entanto, morreu com 97 anos de idade em 2014. Seu nome era José Alves de Matos. O filme O Alto da Compadecida, baseado na obra de Ariano Suassuna, apresenta fortes elementos da cultura nordestina, entre eles o cangaço. Embora o foco principal seja o humor e a crítica social, a presença do cangaceiro Severino e seu bando cria uma conexão direta com o movimento histórico dos cangaceiros, que atuaram no sertão nordestino entre o final do século XIX e o início do século XX. Assim como os verdadeiros cangaceiros, Severino era retratado como um homem marcado pela violência, pela busca de justiça à sua própria maneira e pela resistência contra autoridades opressoras. No filme, o cangaço aparece como reflexo das dificuldades sociais da região, mostrando como muitos entravam para os bandos por falta de oportunidades, desigualdade e injustiça. A figura de Severino, apesar de temida, também desperta certo sentimento de compreensão, pois representa a luta contra um sistema que deixava o povo pobre à margem da sociedade. Desse modo, o Alto da Compadecida utiliza o cangaço não apenas como pano de fundo histórico,
mas como elemento fundamental para discutir temas como pobreza, religiosidade, moral e sobrevivência no sertão. A obra-prima do escritor brasileiro Ariano Suassuna foi escrita em 1955 e levada a palco pela primeira vez em 1956 no Teatro Santa Isabel. Alto da Compadecida é uma peça dividida em 3 atos e tem como pano de fundo o sertão nordestino. Caracterizada pela marcante presença do humor, a história ganhou um público ainda mais amplo em 1999, quando foi adaptada para uma televisão, uma minissérie da TV Globo. E no ano a seguir, virou longa-metragem. Em dezembro de 2024, chegou aos cinemas O Auto da Compadecida 2, sendo um sucesso na bilheteria. As aventuras de João Grilo e Chicó fazem parte do imaginário coletivo e retratam o dia a dia daqueles que lutam pela sobrevivência em um meio adverso. João Grilo e Chicó são amigos inseparáveis que vivem no sertão nordestino, assolados pela fome, aridez, violência e pobreza, sobrevivendo num ambiente hostil e miserável. Os amigos usam a inteligência e esperteza para contornarem os problemas. O falecimento do cão. A história começa com a morte do cachorro da mulher do padeiro. Enquanto o cão estava vivo, a senhora, apaixonada pelo animal, tentou de todas as maneiras convencer o padre a benzê-lo. Os 2 funcionários da padaria do marido, os espertos João Grilo e Chicó, também embarcaram no desafio e intercederam pelo cão junto ao padre. De nada adiantou tamanho esforço. O cachorro morreu sem ser benzido. O enterro do animal. Convencida de que era necessário enterrar o animal com pompa e circunstância, a bela senhora tem a ajuda novamente dos espertos João Grilo e Chicó para tentar persuadir o padre a realizar o velório. O maroto, João Grilo, diz então, em conversa com o padre, que o cão havia deixado um testamento onde prometia 10 contos de réis para ele e 3 para o sacristão, se o enterro fosse realizado em latim. Depois de alguma excitação, o padre fecha negócio com João Grilo, pensando nas moedas que receberia. O que ele não imaginava é que apareceria o bispo no meio da transação. O bispo ficou horrorizado com a cena. Onde já se viu um padre velar um cão, ainda por cima em latim? Sem saber o que fazer, João Grilo então diz que o testamento na verdade prometia 6 contos para o arquidiocese e 4 para a paróquia. Também, corrompível pelo dinheiro, o bispo faz vista grossa da situação. A chegada do bando de Severino. No meio do negócio, a cidade é invadida pelo perigoso bando do cangaceiro Severino. O bando mata praticamente todos: o bispo, o padre, o sacristão, o pedreiro, a mulher. Com medo da morte, João Grilo e Chicó tentam uma última saída. Dizem para os membros do bando que tenham uma gaita benzida por Padre Cícero, que era capaz de ressuscitar os mortos e que poderiam entregá-los se os deixassem vivos. Os cangaceiros não acreditaram, mas os 2 fazem uma demonstração. Chicó trazia escondido um saco de sangue, e quando João encena dar uma facada no amigo, o que acontece é que a bolsa se rompe. O bandido acredita que o sujeito de fato morreu, até que João toca a tal gaita e Chicó supostamente ressuscita. A morte do pobre João Grilo e o juízo final. O truque da gaita benta não se sustenta durante muito tempo, e logo João Grilo acaba sendo morto pelos cangaceiros. Já no céu, todos os personagens se encontram. Chegada a hora do juízo final, Nossa Senhora intercede por cada um dos personagens. Os considerados com difícil salvação, o padre, o bispo, o sacristão, o padeiro e sua mulher, seguem direto para o purgatório. A surpresa surgiu quando os respectivos religiosos são enviados direto para o purgatório, enquanto Severino e seu capanga, alegadamente criminosos, são mudados para o paraíso. Nossa Senhora consegue defender a tese de que os capangas eram naturalmente bons, mas foram corrompidos pelo sistema.
João Grilo, por sua vez, recebe a graça de voltar para o seu próprio corpo. Quando regressa à terra, acorda e assiste o seu enterro, feito pelo melhor amigo Chicó, que prometeu a Nossa Senhora que entregaria todo o dinheiro que tinha à igreja, caso João Grilo sobrevivesse. Como o milagre acontece. Depois de muita hesitação, os dois amigos fazem a devida doação prometida.